Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. Estamos entendendo e analisando o que pode acontecer com o preço da arroba do boi gordo, principalmente porque a gente vem aí de um movimento de alta nos preços da arroba, altas até consistentes, que acabaram também se refletindo em preços de alta na carne, principalmente no atacado. Mas e agora? Será que o mercado ainda tem fôlego para promover novas altas, seja para o boi, seja para a carne? E lá na ponta final, como é que fica o consumidor? Enfim, tudo isso a gente vai perguntar para quem entende. E nesse caso é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação e principalmente olhar um pouquinho adiante para ver o que vem pela frente. Mas o que a gente tem de cenário hoje, Tiago, é um mercado firme para a arroba do boi gordo, um cenário que registrou altas até importantes aí nos últimos dias, nas últimas semanas, mas e agora? Com a chegada de outubro, com a chegada do segundo giro de confinamento, enfim, com uma expectativa de oferta aumentando aí a partir de outubro. Qual o fôlego para esse movimento e o que a gente pode esperar em termos de movimentação aí da arroba? Olá a todos, Alexander, amigos dos Notícias Agrícolas. Novamente é um prazer estar aqui junto com vocês, procurando entender esses movimentos da cadeia, né, ao longo do ano. Eu acho que é importante sempre destacar, mas principalmente essas últimas semanas de olhar aqui para o futuro, né? Tentar fazer esse exercício, obviamente, de entender essa dinâmica. E você toca num ponto importante na questão do fôlego, né? A gente tem fôlego para as novas altas. Se o ouvinte aí, né, o que acompanha sempre Notícias Agrícolas, ou aquele mesmo que não acompanha, só buscar aí nos vídeos, né? Vocês vêm abordando muito a questão, sim, dessa oferta de gado disponível para o abate, né, praticamente nos últimos meses. E até então, sim, o que era o reflexo, né, naquele período de maio a junho, era um cenário não tão bacana em termos de preço do boi, e com isso o pecuarista não, obviamente, contente para fechar gado, ou não, ele não estava estimulado a fechar animal em confinamento, apesar do boi magro e do milho barato, né, em relação aos últimos anos, então ele não se sentia estimulado. E o reflexo é isso que a gente está vendo hoje, né? Então, o gado que não entrou em maio, junho, considerando uma média de 100 dias, então sempre pensando nessa transição maio, junho, eu estou falando realmente o gado que faltou, principalmente quinzena de agosto, segunda quinzena, e essa transição para setembro, né? A gente começa a observar um volume maior de entrada de gado, quando o gado ele começa a melhorar as cotações em julho, uma entrada maior nessa primeira quinzena de julho. Se a gente considerar aí os 100 dias em média, 105, 110, 90, dependendo da região, a gente está falando de um preço, obviamente, ou uma oferta de boi gordo, perdão, para outubro, olhando para o confinamento, de certa maneira, mais confortável. Esse é o grande ponto, tá? Então, o cenário, é claro, tudo vai depender do outro ponto que a gente comenta daqui a pouco, que é a demanda que vem firme, demanda que vem forte. Mas sim, a gente tem um cenário, olhando para trás, lá para mês de julho, uma entrada maior de gados, ou uma taxa de lotação, taxa de ocupação maior de confinamento. Então, isso pode, Tiago, pressionar cotações? Lógico, vai depender da estratégia da indústria, vai depender dos contratos, vai depender do confinamento também, na entrega de garantia para a indústria. Então, esse é um ponto fundamental nessa análise, tá? Mas também tudo reside de uma dinâmica externa. A gente vem exportando fortemente esse começo de setembro, a gente vem exportando bem os últimos 3 meses para os Estados Unidos que compram mais carne no finalzinho do ano, já comprou um pouco mais carne aí nesse meio termo, aí podemos dizer, nesse meio do ano, mostrando obviamente todo o reflexo de redução de rebanho lá no país do norte. Então, é claro que a gente vai ter mais oferta, então é importante o pecuarista ficar atento. E um outro ponto
em termos de oferta é que essa valorização forte do boi, então o boi ele termina agosto valendo em média 238. Hoje eu já estou falando de um boi de 255 a 260. Então é uma alta aí, eu estou falando algo em média de R$ 15 a mais, até mesmo 20. A gente já viu situações de negócios acima de 260, 65. Então isso estimula mais ainda. Então a gente também coloca um peso maior para o animal que entra agora num coxo, tá? Então a gente começa a ter uma janela de outubro, novembro e dezembro que o pecuarista ele precisa ficar atento. Então, em termos de oferta, é isso. Primeiro momento, vai sim aparecer mais gado de coxo, porque a gente entrou com mais animal de confinamento aí, nos confinamentos em julho, sim. E essa valorização do preço do boi gordo também pode estimular novas entradas de animais. Então, é importante o pecuarista, obviamente, fazer uma boa gestão de compra e de venda, uma boa gestão de risco dos preços. Então, isso fica a dica aí, pensando principalmente nessa transição entre outubro e janeiro do ano que vem, tá? É claro, oferta. Por outro lado, a gente tem a demanda, como eu já falei das exportações que vêm firmes, e por outro lado, a gente tem uma demanda doméstica. Uma demanda doméstica que ela oscila, né, muito vinculada à renda da população, mas que demonstra, de certa maneira, uma condição mais firme. O brasileiro está mais no mercado, até aproveitando essa carne barata, né? A carne bovina ela sobe, pegando meados aqui de setembro até o dia de ontem, dia 19, considerando o pior preço, a média que foi junho, eu já tenho uma alta acima de 12% da carne. Então isso demonstra restrição de boi no coxo nesse período natural, assim como uma dinâmica tanto de exportação, principalmente, lógico, mas também do mercado doméstico mais fluido. Então, o cenário ele é realmente interessante. Agora, o fôlego, para voltar à sua pergunta, vai depender muito, óbvio, do apetite do consumidor, interno e externo, e também dessa dinâmica aí de confinamento, não só em outubro, mas principalmente nessa transição, outubro e novembro. Bom, então a gente tem aí um mercado tentando entender essa relação entre oferta e demanda. Essa oferta ela já está colocada no mercado, mas ainda não se sabe de fato como é que ela vai se apresentar a partir de agora de outubro. Mas em contrapartida, a gente tem uma demanda vigorosa que até então tem enxugado qualquer tipo de excesso de oferta que apareça aí no mercado. E tudo indica, né, Tiago, que essa demanda, tanto de exportação quanto de mercado interno, ela deva continuar também nesses próximos meses. Exportação porque é momento que a China está se preparando para o ano novo lunar. Exportação porque, como Perfeito. você bem lembrou, Estados Unidos estão demandando ainda a carne brasileira. Enfim, tem uma continuidade dessas compras. Mas mercado interno também por conta das festividades aí de final de ano. Daqui a pouco começa a preparação aí para as festas de final de ano, enfim. E o mercado tem que se preparar para isso. Agora, ô Tiago, a gente sempre ouviu falar que o preço ao consumidor é um limitador de alta, né? Pode interromper um movimento de alta. E quando eu vejo você falar do boi que subiu dos 238 para os 260, 255, isso não refletiu no preço da carne? Você disse que sim, que no caso do pior momento de preço da carne, que foi em junho, com a média de preço agora de setembro, a gente tem um acréscimo no preço da carne, isso no atacado, de 12%, de mais de 12%. Mas essa alta, ela no final das contas não vai chegar lá no consumidor e de alguma forma ela não vai ser um impeditivo aí para uma continuidade desse movimento? É um ponto importantíssimo, né? Se eu pegar o junho, né, que eu mencionei, você confirmou, né, há pouco, eu pego a carcaça casada de setembro em relação a junho, de novo, que foi o pior preço tanto da carne como para o boi nesse ano. A carcaça casada tem uma valorização de 12,4%, enquanto que o boi gordo tem uma valorização de 13%. Então,
É interessante notar, o boi ele valoriza, só que já no atacado isso daí não é totalmente repassado, tá? Então assim, e no varejo? É claro que o consumidor, como eu já disse, está com mais renda disponível no segundo semestre para comprar carne, mas uma alcatra de um boi de 220 é diferente de um boi de 250, que é diferente de um boi de 300, tá? Que seja de 270, 280. Por isso que, sim, a valorização vem de uma oferta mais restrita no campo, mas sim pode encontrar um limitador. Até porque eu tenho uma carne de frango, que é interessante, né? Quando a gente analisa o. Pô, Thiago, sempre o Thiago falando da carne de frango, mas é importantíssimo, porque a carne de frango, nesse período de, vamos dizer, junho, julho, agosto, setembro, vamos considerar 4 meses ou 3 meses e meio, o frango aumentou 1,4%. Enquanto que a carcaça aumentou 12%, bovina, a suína aumentou 26%, quase 27%. O frango só aumentou 1%, 1,5%. Vamos chutar um pouquinho para cima. Que coloque 2%. Não aumentou praticamente nada. Em coisa de 4 meses. Então, é importante também analisar esse cenário. Se a carne aumenta 10%, o que acontece com o meu consumo? Não só da carne bovina, mas também dos outros produtos. A carne suína está ajudando a também dar uma sustentação que ela vem valorizando. Agora, a carne de frango, relativamente ao longo do ano, está muito barato. Então, não é longe de jogar água no chope, né? Ainda falta gado. As exportações, como você falou, vem firme. E China vai comprar pelo menos o ano novo deles, fevereiro. Vai comprar pelo menos fortemente até novembro. Isso é natural. E outro ponto interessante da China, ela está comprando muito dianteiro. O traseiro fica aqui no nosso mercado. Então, o traseiro de maior valor agregado e que traz, obviamente, uma margem melhor para a indústria, ela tem que ser melhor trabalhado, esse tipo de carne. Então, tudo isso vai ajudar a entender se o fôlego vai ser mais R$ 15 a arroba, pensar numa arroba de 280, 275, ou que seja, pensando na turma de cima, 265, se chega a 280, 285, né? Ou realmente ela vai continuar subindo, que eu acredito que ela valorize, mas em ritmo menor. E isso vai depender basicamente do que então dessa relação de Basi- competitividade aí da demanda, isso? Basicamente, uma parte da competitividade da demanda, isso eu coloco o consumidor, a precificação da carne no mercado interno, e aí o começo da nossa conversa, a oferta de gado de confinamento. Porque, volto a falar, entrou mais gado em julho, natural que ele saia em outubro, novembro, e esse estímulo do pecuarista de engordar um animal mais rápido, ou há uma intensificação natural desse processo. E também imagino, Tiago, me corrija se eu estiver errado, que tem muito a ver com a questão da restrição econômica. Longe de achar que a gente está numa economia, né, de céu de brigadeiro aí, não é isso. Mas nesse momento, entre uma alta de 1,4% do frango e 12% do boi, ainda dá para optar pelo boi, não? Com certeza, sim, concordo com você. Não dá para a gente imaginar que a gente está nadando em dinheiro, lógico que não. Há sim um crescimento, independente se é sustentável no longo prazo, mas há um crescimento nesse curto prazo interessante da renda, mas que ainda e sim possibilita o consumidor entrar no mercado de carne bovina. Mas sempre lembrando, né, a gente tem alternativas competitivas para esse mercado. No caso, nesse caso específico é Caso de do frango, frango, né? né? No caso especificamente do frango, que, de novo, aumentou 1,5% apenas. Enquanto os outros realmente eles vêm obviamente, num fluxo forte de altas seguidas, a gente tem o frango que está lá quietinho, no sentido de precificação, independente se eles estão tendo margem ou não, que seja, mas realmente o preço ele vem se comportando mais estável do que as outras duas carnes. Então, Thiago, assim, dá para a gente concluir que o viés ainda é de alta para os preços da arroba do boi gordo, só que a gente tem algumas definições para acontecerem ainda, e uma delas é a demanda, o comportamento da demanda. Se a demanda continuar do jeito que está até agora, a gente pode ver sim essa demanda conseguindo enxugar aí o mercado. Mas
Se a carne começar a ficar cara demais pro consumidor interno e começar a aparecer alternativas de proteínas mais baratas para ele, essa demanda pode dar uma estagnada. E daí, não que não vai subir o preço, mas você pode reduzir esse ritmo de alta de preços. É isso? Perfeito. Eu acho que vamos dizer, o resumo, né, do bate-papo aqui é muito vinculado a isso, né? A gente tem um viés ainda de alta, o próprio mercado futuro sinaliza isso, que é a expectativa de receita ou, obviamente, de seguro de preço de produtor e indústria. Então, ele vem sentindo isso, é o termômetro do mercado natural. Então, sim, reside, né, nessa dinâmica de consumo, sempre lembrando, a renda ela é restrita, então o consumidor, obviamente, tem alguns momentos que tem um break em termos de consumo, e aí eu colocaria por outro lado também a questão da oferta, da disponibilidade de gado pronto para o abate a partir de outubro. É. Boa. Então, algumas coisinhas para preencherem aí a lacuna para a gente entender de fato o comportamento, mas o viés é positivo. Eu acho que essa é a grande sacada aqui da nossa conversa. Sim, Só resta saber qual que é o ritmo desse movimento aí daqui para frente. Agora, perfeito. Tiago, tem pergunta aqui interessante que, enfim, já estimulando a gente a pensar mais adiante ainda do que os próximos 3 meses. A do Rodolfo Aguiar. Ele quer saber para o primeiro trimestre de 2025, a limitação de oferta devido à virada do ciclo do boi, ela alimentará a continuidade da alta? E eu coloco mais uma pimentinha aqui na nossa pergunta. Será que essa confusão toda com pastagem queimada, com seca muito significativa e até então, isso vai atrasar de alguma forma a chegada, pode atrasar de alguma forma a chegada do boi a pasto, ou não deve ter tanto impacto assim? Enfim, Tiago. Não, obrigado pela pergunta, Rodolfo. Muito importante a gente falar isso. E Alexander, a contribuição. Eu vou começar com o Alexander para a gente entender esse primeiro tri, né, da pergunta do Rodolfo. Quando a gente fala também da seca, nessa transição, e daí a gente vem com uma alta do preço do boi, a gente tem que lembrar que a gente tem uma heterogeneidade muito grande de produtor. Quando eu falo isso, não é nem de condições de produção, clima, relevo, etc., mas até mesmo a condição financeira. Então, o produtor que ele realmente ele estava desanimado em termos do preço da arroba, né, não investiu numa melhora de manejo de pasto, não investiu numa melhor nutrição, e, por exemplo, tem cria, tá? Eu estou falando de um produtor que ele vai fazer essa passagem da estação de monta da linha reprodutiva com dificuldade de emprenhar uma vaca, por exemplo. Por outro lado, aí a vaca fica vazia, ele pode descartar mais nesse período aí no primeiro tri, que sempre é natural e sempre ocorre isso. Há também aquele produtor que vê nessa alta de 250, 260 do boi, de entrar mais fortemente no mercado, investir, possibilitando uma oferta, como eu falei, janeiro, fevereiro. Então, a gente tem aí esse quebra-cabeça para entender o cenário da restrição de pasto. Sim, ele nos leva a ter um cenário de baixa oferta na virada do ano. Sim, tá? Mas a questão é que com essa valorização do preço do boi, nesses últimos dias, principalmente aí, vamos colocar os 30 dias, segunda quinzena de agosto, primeira de setembro, isso estimula alguns produtores, sim, a entrar comprando uma ração melhor, uma suplementação melhor e preparar esse gado que invariavelmente vai sair em janeiro, fevereiro. Então é importante, sim, o pecuarista ficar atento nesse processo. A gente vai ter a restrição de pasto, mas por outro lado eu posso ter esse estímulo para o pecuarista. Então, se a gente olhar em termos tradicionais do mercado, se não realmente não chover entre setembro e outubro, né, dizem que vai chover um pouquinho em outubro, o cenário ele fica crítico, sim, aí com viés de alta por baixa oferta. Por outro lado, as sequências, né, de aumento do preço da arroba deve estimular o pecuarista a entrar com uma suplementação estratégica. E aí eu posso ter uma oferta maior também nesses períodos de janeiro e fevereiro. Sem contar, perdão, o descarte de fêmeas que não vão emprenhar esse ano, que Esse- devem sair sim
nesse primeiro tri, ou que seja fevereiro, abril, março, abril. De repente é aquela oferta surpresa que ninguém estava esperando, enfim, que pode alterar o E que, e mercado, que né? vem, e que vem com uma carga genética e que vem com uma carga interessante de produção de. É isso que. E esse é outro ponto importante, tá, gente? A gente segurou muita fêmea em 21. Muita fêmea em 21. E a inseminação artificial reduziu em 22? Sim, reduziu. Reduziu de 26% de matrizes inseminadas para 24%. Não reduziu para 16%, que foi 19%. Então a carga genética, a carga de produção está vindo. Porque o bezerro da vaca inseminada em 22 nasceu em 23 e esmamou em 24. Então essa vaca está aqui. E se realmente o preço não está bacana, qual que é a passagem dela? Quando eu falo bacana, preço, produto final e alimentação. Então essa vaca ela vai ter esse índice corporal para passar esse final de ano? Uhum. Não, não vai ter, não investiu? Gancho. Porque o produtor vai precisar fazer caixa, porque é aquele produtor que investiu agora, esperando uma alta do preço do boi. Então, esse cenário aí é interessante quando a gente pensa no que pode ocorrer no primeiro trimestre do ano. E é muito particular, né, Thiago? Não dá para generalizar, né? Regionalmente muito particular. Por É. exemplo, a gente pega um período, e aí, obviamente, a gente tem cenários produtivos, mas está chovendo bem no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, vem bem. Ah, mas o Nordeste é um mercado local, não é o nosso mercado do Brasil Central de exportação, consumo doméstico. Sim, ok. Mas isso pode, obviamente, impactar em outros mercados e mercados próximos lá que impactam no mercado como um todo. Então, isso é natural que Uhum. ocorra. Boa. Olha que interessante aqui quando a gente estimula a participação das pessoas. O Zé Ricardo de Luca está dizendo que ele pensa diferente sobre a questão ali das outras proteínas. Na opinião dele, se o boi subir, as outras proteínas acabam indo junto. Mas, claro, Boa. tem toda a estratégia por trás da produção, né, Tiago? Você vai ter, obviamente, esse acompanhamento de alta de uma proteína se você tiver uma relação de oferta e demanda controlada, né? O raciocínio do Ricardo, né? Perdão, é Ricardo mesmo, José né? Ricardo de Luca, Zé isso. Ricardo. Obrigado pela pergunta e pela participação, Ricardo. A raciocínio dele é perfeito. É isso daí. Estudo demanda de carne desde 2002 é isso daí. A carne bovina ela puxa as demais. Isso é muito bom. A questão daí que eu acho que é bacana daí Zé, analisar e os ouvintes analisarem também é esse impulso. A carne bovina ela subiu 12% e vai puxar o frango, com certeza. Agora a alta vai ser de 6, 10, de 2, de 8. Com certeza a indústria de frango vai aproveitar, sim. E a gente vai ver o frango valorizar também. Vamos dizer, é um efeito retardatário que está ocorrendo com o frango. O frango sobe. Mas será que ele sobe na mesma magnitude? Porque se o frango, vamos supor, de novo, uma carne bovina arredondando 18, uma carne de frango a 7, se ele subir os 10% da carne bovina, ele joga para R$ 10, que é ainda praticamente a metade da carne bovina. Então, por isso que a renda da população que sobra é importante para entrar nesse mercado, para valorizar a carne bovina, né? Mas eu concordo que vai ter uma valorização em todos os setores. A questão é a dinâmica e o potencial, né? O fôlego do aumento do frango, A que vai proporção, aumentar. a proporção de Perfeito, a valorização, né? proporção disso daí, Boa. tá? O Jailson Alves está dizendo que no primeiro trimestre vai faltar duas coisas, o boi e o pasto. Vamos esperar para ver. E o Zé Mendes está dizendo que o preço do bezerro E vai. um, Pois não, Tiago, quer desculpa, só para comentar? pegar o Claro. gancho do Jailson, perdão, né, interromper. O que que é interessante? Lembrem de 13 e 14. Pior seca também. Aqui está sendo a pior seca, mas a gente teve um período de seca muito interessante também. O legal do passado é que a gente pode ter algumas situações, são outras situações também. Dinâmicas de mercado, de confinamento, muito maior do que 2013 e 14. Agora, 2013 a 14 a gente teve muito abate de fêmea também, porque faltou pasto e o produtor desovou porque a vaca não emprenhou e ele precisa manejar os animais na fazenda. Então, de novo, né, que nem você usou uma palavra, um termo bacana, cada caso é um caso. Vai depender muito da região, vai depender muito
da capacidade do produtor manter. Mas isso ocorreu em 2014, quando não choveu 2013, aquele final de ano foi trágico. 2014, níveis, né, dos reservatórios, principalmente no estado de São Paulo, os piores da história, e aí estimulou mais abate de fêmea. Mas tudo isso o mercado ele vai se ajustando. Essa melhora do boi vai estimular a gente a segurar mais fêmea, sim. Então, possivelmente ocorra muito também do que o Joilson comentou. Boa. O José Mendes está dizendo que o preço do bezerro, na verdade é uma pergunta, o preço do bezerro vai subir e o do boi magro também? A grande questão é uma boa pergunta também. A gente sempre vem falando do ciclo. É claro que o preço do boi sobe, ele estimula tudo. Além de estimular o preço do boi magro e do bezerro, estimula também o custo, né? É, Ah, vacina, nutrição, aí todo mundo vai querer ganhar dinheiro, infelizmente, né? Aí tá todo mundo, é igual o consumidor. Quando o consumidor recebe um salário maior, a gente, como produtor ou como agente da cadeia, quer aumentar o preço, né? Então isso invariavelmente ocorre. Então, mas sim, pode aumentar o preço sim do bezerro e do boi magro, mas aí depender, de novo, eu volto à pergunta e volto ao comentário da questão anterior. Qual é a minha condição na fazenda? Por exemplo, o pecuarista ele tem que decidir agora o que ele vai fazer. Eu seguro fêmea para realmente entrar na estação de reprodução ou eu fico com o meu bezerro? Eu tenho bezerro que desmamou, seguro mais para valorizar, ou tenho bezerro que nasceu agora, vamos pensar agosto, setembro, outubro. O que eu vou aumentar a área da minha fazenda? Muitas vezes eu posso ter oscilações do preço porque eu tive que desovar. E aí tem a virada do ano. Tradicionalmente, os piores preços do bezerro são entre julho e outubro, e os menores preços do boi magro é nessa sequência, porque o estímulo, obviamente, ao confinamento, que agora está ficando cada vez mais anual, o estímulo maior sempre foi a partir de março, abril, valorização do boi magro. Março, abril, maio, junho. Sempre foi os maiores preços, assim, tradicionalmente. Tem anos que eu tenho umas oscilações naturais. Mas então, o mercado ele pode dar, de novo, ter uma volatilidade, porque há um ajuste dentro da porteira, que vem, de novo, com uma produção muito grande. boa, Thiago. O Rodolfo está colocando aqui um outro viés aí para análise, que é a questão lá do varejo, Thiago. E quando há poucos 2, 3 anos o preço nos açougues estavam elevados, não caíram tanto quando o boi caiu. Agora que a arroba sobe, os açougues sobem mais ainda, a margem dessa cadeia só cresce. É, enfim, é aquela coisa do preço, né, exposto ali para o consumidor final, né? É uma estratégia realmente interessante que o varejo ele trabalha. Quando o boi sobe, sobe junto, quando o boi cai, cai menos, né? Ou até mesmo sobe mais. Então, Sempre tem regulando sempre a essa. gordurinha, né, Exato, ali do. exatamente. É claro que ele não vai estocar muito, tá? Mas, no geral, na média, a gente sempre tem esse sentimento dessa alta, né? Da estratégia em termos de precificar mais forte do que um aumento no campo ou reduzir menos quando o preço do boi cai. Então, essa briga sempre vai existir, tá claro, e é claro que a gente precisa ter uma forma mais azeitada, né? Ajeitada disso daí, organizada, senão realmente um setor mais ganhando do que o outro, isso não é saudável, isso impacta na sequência de produção, assim por diante. É. E a gente via muito isso. Acho que fica muito mais nítido quando o preço da arroba cai, né, Thiago? Porque a gente chegou a ver boi abaixo de R$ 200 aqui, aqui no Brasil e olhava para o mercado, não via reação ou não via queda de preço na carne. No máximo uma promoçãozinha ali, enfim, entrando naquele momento, mas aos pouquinhos o preço foi se ajustando, né? É muito mais devagar essa transferência aí da queda, no caso, a queda aqui que a gente está falando, né? O sentimento sempre nosso do consumidor é que demora, e ainda mais a gente acompanha o preço do boi, né? É, Que demora exatamente. assim para a gente sentir essa redução no mercado, no açougue, né? Sempre lembrando, né, que a carne ela tem vamos dizer, um imã, né, para atrair a turma para as compras. Isso daí sempre foi dito. E
um outro ponto interessante que daí o supermercado ele também trabalha como uma cesta, né? Se eu estou tendo uma demanda a mais de, por exemplo, de lagarto, eu aumento o preço do lagarto, diminuo um pouco o preço do contrafilé, que está sobrando um pouco, ele vai ajustando e, na média, é esse sentimento do que realmente a gente vem discutindo aqui, o sentimento de que o preço médio nunca recua. É, é isso. Muito bem. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, vocês todos que estão conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Ah, tem uma última pergunta aqui do Diego. Ele quer saber, Tiago, vamos ver se você ajuda aqui o Diego, por que que na Bahia o preço do gado de reposição ainda está tão baixo, Tiago? Olha, vai sim ter essa dinâmica da composição ou da formação de preço entre os estados. A gente sabe que a Bahia, ela, como Bahia é praticamente é um país, né? É um continente, podemos dizer praticamente, aí de termos de extensão de área. Daí, na minha fala, recebe influência de outros estados, como o próprio Goiás, pega o norte de Minas, pegando o sul da Bahia, né? Assim por diante. Então, a dinâmica vai depender muito dessa precificação. E é claro que daí preciso ter uma demanda forte também de quem vai terminar esse gado, e com isso a precificação não sobe tanto quanto sobe aí, obviamente, essa questão do boi gordo. Sempre lembrando, para mim comprar um boi magro, eu preciso ter o alimento para engordar. E a gente tem algumas regiões, principalmente no Nordeste brasileiro, semiárido, eu estava há pouco tempo aí no semiárido, que tem uma condição também até da própria palma, isso daí é outra discussão, mas que seja. A gente tem muitas vezes falta do alimento que prejudica uma demanda maior por boi magro. Daí os preços do boi magro acabam não recuperando tanto quanto do boi gordo. Muito bem. O José Hildo Souto, ele está empolgado aqui, Tiago. Teremos reposição macho no Brasil de dezembro para frente acima de 300 arrobas. 300 arrobas ou R$ 300 por arroba? Não entendi aqui. No Pará, já estamos sem reposição. Ele sinalizando que por lá os estoques já foram rapados já. A gente tem aí, pegando o Pará, algumas regiões, por exemplo, Pará que ele citou, né? É interessante como valoriza a reposição, até pelas exportações. A gente vem aí o ano de 24, números expressivos de exportação de gado em pé. Tá? Então isso ajuda a precificar esse gado de reposição, e tudo isso faz com que realmente oxigene o mercado e traga essa empolgação que realmente o pecuarista ele vem sentindo em algumas regiões, como ele disse, do Pará. Boa. Muito bem, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo chat do YouTube, mandando as suas perguntas. Façam, desculpe, façam sua inscrição no canal, deixe seu like, acione o sininho, enfim, participem conosco sempre que puderem, que quiserem, e não deixem de tirar suas dúvidas, não. Aproveitem nossos convidados. O Tiago trouxe aí visões importantíssimas, entendendo aí as possibilidades do mercado e principalmente nos ajudando a nos posicionar mesmo aí em relação ao que fazer diante dos cenários, das possibilidades que podem ter adiante. E Tiago, mais uma vez show de bola, obrigado aí pela participação e obrigado pela paciência de estar aqui ajudando a gente a entender um pouco mais do mercado. Que é isso, eu que agradeço novamente a possibilidade, né, de estar aqui, né, a oportunidade de falar sobre pecuária, tentar destrinchar e agradecer, né, a participação de todos, a paciência de todos em realmente questionar, vir participar, né, na hora do almoço, né. Então, realmente eu fico contente de poder realmente ter esse bate-bola e poder trazer informação do mercado pecuário. Tá Show de bom? Um bola. grande abraço a todos, um bom final de semana, bom trabalho a todos por aí. Valeu, Tiago. Abraço para você. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver rapidinho como estão os negócios lá na B3. De olho na tela. Setembro, 263,35 com alta de 0,61%.
Subindo bem o mercado hoje, outubro 268,15, alta de 0,62%, e o novembro 272,80, alta de 0,4%. Indicador CPE também lá na casa dos 260, 259,95 para ser exato, fechamento de ontem, alta de 1,03%, trazendo, portanto, um movimento agressivo aí no dia de ontem. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.